Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto Produção Profissa no ar. Carlinha Navarro conversando com vocês aqui sobre produção cultural. Quero conversar sobre a montagem do seu evento, quero conversar sobre você que está fazendo um evento cultural e não sabe nem por onde começar. Eu posso te ajudar e todos os dias de manhã eu venho aqui conversar com vocês e trazer conteúdo sobre esse assunto. Então fica comigo que vai valer a pena. Gente, minha conversa de hoje é sobre aquele medinho que a gente sente de aparecer um pepino e a gente não conseguir resolver. Sabe, quando a gente está montando um evento cultural, pepinos vão aparecer, né? Problemas e perrengues, eles vão aparecer. E às vezes a gente se sente muito capaz de resolver as coisas e tal, mas eu sei que no nosso íntimo tem aquele medo, aquela insegurança de e se aparecer alguma coisa que eu não consiga resolver, o que eu tenho que fazer, né? E essa é uma sensação muito ruim, porque normalmente ela está fincada numa coisa que a gente não tem controle, né? Se vai acontecer uma coisa que você não consegue resolver, é uma coisa que você teoricamente não tem controle. Então é um sentimento difícil de administrar na gente, né? Porque essas coisas que não tem controle tiram o sono da gente, né? Que a gente não tem controle, né? Tiram o sono da gente. Então, dá aquele misto de sentimento, de sensação de eu consigo resolver tudo e se aparecer alguma coisa que eu não vou resolver. Tem esses dois sentimentos que ficam rondando aqui a nossa cabecinha de produtor cultural, né? Na verdade, essa adrenalina ela vai nos acompanhar, né? Isso faz parte dessa adrenalina, esse medinho, esse receio faz parte dessa adrenalina que vai acompanhar a gente a vida toda, porque faz parte da função de quem assume responsabilidades, né? Então, se eu assumir uma responsabilidade, eu vou automaticamente ter esse receio de se alguma coisa der errado, é problema meu, eu vou ter que resolver, né? E se eu não conseguir resolver o problema, né? Mas veja, esse sentimento, a gente tem como controlar ele. Existe uma estratégia para a gente conseguir controlar ele, tá? E é sobre isso que eu vou falar hoje aqui com vocês. O primeiro passo é você entender como é que esses problemas acontecem, certo? Por que esses problemas acontecem? Por que esses perrengues vão acontecer? Esse é o primeiro passo. Existem dois motivos para os perrengues acontecerem, tá? Por falta de planejamento, né? Você não planejou e aconteceu o perrengue e pronto, né? E o outro motivo é porque vários deles são realmente inevitáveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava numa apresentação com a Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de Música no interior de Pernambuco. Pernambuco é o estado onde eu moro, tá, gente? E aí, a gente estava fazendo um concerto-aula, tinha mais de 300 crianças lá dentro de uma igreja. A gente fazia esse projeto, a gente circulava o interior e a gente fazia apresentações em igrejas porque eram lugares que conseguiam, que cabia a orquestra, cabia o público, tinha boa acústica e tal. Então a gente estava fazendo isso numa igreja. E aí, quando a gente estava lá na igreja, se apresentando, né, o concerto-aula rolando, mais de 300 crianças lá. Bom dia, João! E aí eu estava lá na frente, porque estava resolvendo outras questões, enquanto estava rolando o concerto-aula lá dentro. E aí, do nada, eu olhei e disse, o que é aquilo que está vindo ali? Uma multidão, pessoas, né? Várias pessoas, e o quê? Um caixão no meio. Beleza. O que é aquilo ali? Aí o sacristão, por acaso, estava junto comigo. E disse assim, rapaz, foi Dona Fulana que faleceu. Ali a família dela indo enterrar, mas eles vão entrar aqui na igreja para o padre dar lá a bênção final, enfim. E eu olhei e disse, rapaz, dá não, vai entrar na igreja não.
Veja, esse foi um problema que eu não imaginei, não planejei, não parei, nunca imaginei que eu ia estar no meio de uma apresentação e ia chegar um caixão. Nunca imaginei. Aí eu conversei com o sacristão, ele conversou com o padre, eles conseguiram desviar o curso, né? E levaram o caixão para uma sala não, um espaço que tinha ao lado, sabe? Grande e tal. E aí, beleza. Aí eu fico pensando, por exemplo, esse é o tipo do problema que você não consegue prever, você não consegue imaginar. Então, vai ter coisa assim na sua carreira de produção cultural, vai ter coisa assim você tá todo planejadinho para montar o seu evento e acontece uma coisa que você não imaginou porque não tinha como imaginar. Não imaginou porque não é usual, porque não acontece normalmente. Então você não fica. É uma coisa que você não vai conseguir prever, certo? Bom dia, Djalma, sempre por aqui, que massa. Uhul. Então vamos lá, é importante você descobrir se os perrengues são evitáveis. Porque se eles não são evitáveis, você vai ter que aprender a conviver. Eu chamo de seca do sertão, certo? Porque veja só, vamos lá, pense comigo. O que acontece na seca do sertão? A seca do sertão é uma condição daquele lugar. E essa condição não vai mudar. Não vai mudar, a seca do sertão vai continuar sendo seca do sertão. O que a gente tem que fazer? Ao invés de dizer assim, vamos acabar com a seca do sertão, não vai mudar nunca, vamos aprender a conviver com a seca do sertão. Esses são os nossos problemas que a gente não consegue imaginar. A gente tem que aprender a conviver com eles, né? Assim como a gente tem que aprender a conviver com a seca do sertão. E aí, como é que você vai saber se um perrengue é evitável ou não é evitável? Como é que você vai saber se esse problema você poderia evitar ou não poderia evitar? Bem, as avaliações elas servem para isso. Quando você termina de montar um evento e tal, você vai parar e você vai avaliar, você vai analisar tudo aquilo, né? O que foi que deu errado, principalmente. Você vai analisar friamente, sem romantizar o babado. Você vai entender o que foi que você fez errado para você não fazer de novo, né? E entender quais foram os problemas que aconteceram no caminho, entender tudo isso. E aí você vai conseguir fazer com que esse problema não se repita, né? Aí você vai aprendendo a evitar os problemas evitáveis, né? Dentro do seu planejamento, né? Por exemplo, quando eu era produtora do Balé Popular do Recife, o balé era um grupo enorme, né? De 36 pessoas, e a primeira coreografia do balé é com todos os bailarinos em cena pulando. É uma coreografia de guerreiro e todos os bailarinos em cena e com muito peso, né? Então, o balé costumava derrubar palco. E a primeira vez que eu vi o balé dançar dessa forma, a primeira vez que o balé derrubou um palco e eu era produtora, né? Eu não sabia que esse problema acontecia. Eu olhei assim e disse, velho, e agora o que é que eu faço, né? E assim, foi um susto muito grande, foi uma coisa que eu achei que era um problema, assim, que eu não ia conseguir resolver. Consegui resolver, né? E resolve-se como? Resolve-se botando ele para dançar em outro lugar, porque você não vai dançar em cima do palco que tá caindo. Mas depois eu entendi que isso era uma coisa que ia acontecer regularmente, porque as pessoas não se preparavam para isso. Então, por mais que eu explicasse, por mais que eu falasse da estrutura, todo mundo que monta o palco, acho que o palco dele é super forte. Então, de vez em quando dava ruim, né? Aí eu entendi que isso, quando eu entendi que isso podia vir a acontecer, eu já avisava para o produtor que estava recebendo a gente. Eu já dizia bem direitinho e tal, avisava para quem estava contratando o balé, sabe? E aí quando eu chegava, que eu via que o palco não ia resistir, eu já dizia logo, ó, vamos colocar um plano B aqui? Não, meu palco não vai cair de jeito nenhum, tudo bem, seu palco não vai cair de jeito nenhum. Mas vai que, né? Vamos fazer um plano B? Vamos arrumar uma outra solução? Né? Tudo bem, a gente vai dançar no seu palco. Mas se por acaso ele, ineditamente, não resistir, né? Onde é que a gente vai dançar? Vamos estudar logo esse outro lugar?
deixava logo esse plano B na manga, porque a gente vai aprendendo, na proporção que a gente enxerga o problema, a gente planeja para que ele não aconteça, né? Ou planeja a solução. É isso que a gente faz para passar menos perrengue, né? Porque aí na hora que que eu via que o palco estava caindo, aí eu já olhava e fazia, plano B agora, vamos botar o plano B para rodar. Então isso já não era uma coisa que tirava mais minha calma, nem minha, sabe? Eu já estava super tranquilo. A gente vai aprendendo no caminho mesmo. Acho que o grande X da questão é você estar atento a atento aos seus problemas, estar atento ao que está acontecendo com você, para que você não caia nisso de novo, né? Poxa, o que foi que aconteceu? Aconteceu esse problema aqui, então traz ele para o seu planejamento, estuda a solução e no próximo você já prevê esse problema, você já imagina ele, né? Bem, mas a maioria dos perrengues evitáveis a gente identifica realmente nessa fase do planejamento, né? Então, se a gente fizer um bom planejamento, os perrengues vão desaparecendo. Eles vão simplesmente sumindo. Daqui a pouco você tem... Para aparecer um perrengue dá muito trabalho, entendeu? Porque a gente se preparou para todos eles. Então, a gente sabe como evitar os perrengues, como evitar os problemas que possam acontecer, e a gente sabe também conviver com aqueles que a gente não consegue evitar, certo? E quando o perrengue inevitável surpresa acontecer, aquele que a gente não consegue evitar, o que é que você que está montando um evento cultural deve fazer? Gente, a palavra-chave é calma. Mantenha calma, respire e pense antes de agir. É muito importante você preservar a sua capacidade de raciocinar na hora que acontece a confusão. Eu já passei por vários perrengues, muitos deles evitáveis, muitos inevitáveis, e acho que o que mais me salvou de todos eles foi realmente essa capacidade de buscar a razão, de na hora da confusão, o tiroteio comendo no centro, você dizer assim, eu preciso pensar. E você de fato parar para pensar. Porque o nosso impulso é sair resolvendo tudo, né? Blá, 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 bora resolver tudo rápido. Você precisa pensar. Porque você precisa avaliar cada passo que você vai dar. Então você vai pedir 5 minutinhos para você conseguir pensar. Na hora que o perrengue aconteceu, você nem deve perder tempo se você poderia ter evitado. Eita! Você nem deve perder tempo pensando se ele poderia ser evitado ou não, certo? Porque aconteceu. Você vai pensar se ele é evitável ou não depois, na sua avaliação. Você vai refletir sobre isso para que isso não aconteça mais. E vai entender se você tem como prever, né? Isso. Mas na hora que ele aconteceu, você tem que resolver. Você tem que focar lá na sua solução, você tem que entender como é que você vai resolver aquilo, certo? E aí, você vai ter que ter calma, você vai precisar escutar a sua equipe, isso é uma coisa super importante e uma coisa que traz muita paz para o coração da gente quando a gente divide com a equipe. Por exemplo, a gente foi se apresentar, eu já falei isso algumas vezes aqui, contei essa história algumas vezes aqui. A gente foi se apresentar numa cidade interior com o espetáculo Haru, a Primavera do Aprendiz, e o cenário dele era como se fosse uma grande barraca de camping, assim, que você tem que montar e tem os conectores que juntam os ferrinhos um no outro. E esses ferrinhos não foram. A caixa dos conectores ficou em Recife. E a gente ficou, quando chegou lá, fez, e agora como é que a gente vai resolver o problema? E aí Heron, que é o nosso iluminador, ele teve a ideia de vamos ali numa loja de material de construção comprar conectores de cano de PVC, né? Para a gente conseguir colocar e fazer essa conexão.
Eles ficaram super folgados, mas aí a gente passou fita e tal, e a gente conseguiu colocar o cenário em pé. Deu certo. Então, acho que na hora que acontece o perrengue, é importante você manter a calma e é importante você ter a capacidade de ouvir a sua equipe. Porque cada pessoa da sua equipe tem uma especialidade, né? Cada pessoa da sua equipe sabe, tá fazendo ou tá lidando mais com um determinado setor. Então, eles vão ter visões diferentes da sua. Né? Tem coisa que você vai ter que resolver sozinho, mas tem coisa que você pode dividir com sua equipe. E aí você vai dividindo e mostrando para a equipe como é que você pode solucionar. Aliás, desculpa, a equipe pode ir mostrando para você como é que você pode solucionar aquele perrengue. Entendeu? E se o perrengue for incorrigível? Tipo assim, não dá para corrigir, não tem o que fazer. Rapaz, eu vou dizer, viu? Em mais de 20 anos de carreira, eu acho que eu só vi isso acontecer 2 vezes. Assim, o que me ocorre agora. Uma vez foi quando nós fomos para Teresina. Eu fui com o Quinteto Violado para Teresina. A gente foi se apresentar lá. E na passagem de som eu já vi que a rede elétrica não ia suportar a carga que a gente estava levando, né? E aí eu avisei ao pessoal que estava montando, aí o pessoal disse, não se preocupe não, que aqui a carga, a rede vai aguentar e tal. Aí eu disse, mas você não tem um gerador aí em stand-by? Vamos chamar um gerador, porque caso a rede não caia, você vai ter um prejuízo enorme. Ou caso a rede não caia, você vai ter um pequeno prejuízo, né? Que é o aluguel da diária do gerador. Mas caso a rede caia, você não fica no prejuízo, porque a gente consegue fazer com o gerador, né? Aí, não, de jeito nenhum, não vai precisar. Bem, para resumir a história, no primeiro acorde, quando juntou som e luz, né, funcionando, né, já a casa lotada e tal, acabou o baile, porque a rede elétrica não resistiu e acabou toda a luz do lugar e ficamos sem luz e não teve mais show. Isso foi uma vez, e a outra vez foi quando a gente foi se apresentar, acho que em Itamaracá, que é uma ilha que tem aqui pertinho de Recife, e quando a gente chegou lá, durante a montagem, acho que já estava perto da hora do show, começou a dar uma ventania muito forte e o palco começou a flutuar levemente. Imagine um palco de toneladas flutuando levemente. Então, eu estava indo como produtora do quinteto, mas a produção mesmo do evento disse, não vamos subir no palco, ninguém sobe no palco, vamos esperar a ventania passar e tal, para ver se a gente consegue fazer o show, mas enfim, não teve show nesse dia, não do quinteto, eu acho que teve show da última atração só, porque foi a hora que o vento melhorou e tal, e conseguiram fazer alguma apresentação, mas a gente não conseguiu fazer a nossa apresentação. É muito frustrante, mas segurança tá acima de tudo. E se por acaso acontecer um perrengue inevitável e que você não consegue resolver, não vai ter. É a vida. Acontece. É raro, agora é muito raro. Porque imagina, em 20 anos aconteceu 2 vezes. E olha que essa daqui faz um evento atrás do outro, né? Então, são muitos eventos por ano, né? Quando eu era produtora do balé, acho que quando eu era produtora da orquestra eram quase 40 apresentações por ano. Quando eu era produtora do quinteto, acho que eram 80 por aí. Eu já fiz essa conta uma vez, por isso que eu tô falando assim. Então, imagina o tanto de evento que eu já fiz e já levantei. E para não acontecer, na minha recordação, só me vem essas 2 vezes mesmo. Então é raro, tá, gente? Não fica achando que vai acontecer alguma coisa que não vai, o seu evento não vai acontecer, não, porque vai dar bom. Seguinte, o que você não pode fazer é ignorar a parte do planejamento, né? Quando você ignora o planejamento, esse é o caminho mais curto para você dar de cara com o perrengue, dar de cara com o problema, certo? Porque planejar é o que vai fazer com que você escape desses sustos, sabe? Da montagem do evento, né?
você vai conseguir escapar desses perrengues que você imagina que não vai conseguir se safar, certo? Quando você planeja, quando você pensa em tudo, e quando esse seu planejamento está sistematizado, quando ele está organizado, você consegue realmente escapar de situações que você não imaginava que era possível escapar. Por exemplo, um belo dia eu tive uma convulsão, caí de cara no palco e apaguei. E eu era produtora do evento, eram 2 eventos que aconteciam no mesmo dia. E aí imagine, a situação é, a produtora do evento apagou. E tá fora do jogo. E tá fora do jogo sem a cabeça funcionar, né? Porque tá fora do jogo mesmo, não dá nem pra ficar pilotando de outro lugar, tipo, eu não quebrei um pé, entendeu? E aí, quando isso aconteceu, gente, isso foi uma coisa única que aconteceu na minha vida. Eu só tive esse caso de convulsão e foi efeito colateral de um remédio que eu estava tomando. E quando isso aconteceu, o evento continuou ocorrendo tranquilamente. Por quê? Porque eu tinha feito um checklist. E nesse checklist tinham todas as informações. Tinha a informação do horário que as pessoas iam chegar, quem eram os fornecedores que iam entregar as coisas, quanto ia se pagar a cada um, o que já tinha sido pago, o que ainda faltava pagar, estava tudo escrito lá. E aí eu tinha uma assistente de produção que tocou esse projeto para frente. Eu fui para o hospital e o evento correu tranquilamente. Então, teoricamente, um evento que um problema, digamos assim, que tinha tudo para dar errado, né, para realmente a coisa não acontecer mais ou as pessoas não saberem o que fazer, não aconteceu dessa forma, né? Na hora que aconteceu o problema, as pessoas continuaram sabendo o que tinha que fazer porque estava planejado. Então, o planejamento, ele pode te salvar dessas tensões, né? Te salvar de problemas que você acha que são assim insolucionáveis, né? O planejamento, ele traz para você essa possibilidade de você ter mais controle sobre tudo que acontece. E não estou falando do controle da autoridade, não. Eu estou falando do controle é você conseguir enxergar tudo que acontece, tudo que pode acontecer, as variantes daquela situação, né? Da sua montagem. É muito importante que você consiga enxergar tudo, entendeu? E quando você faz esse exercício de planejar, você está se blindando contra essa insegurança, contra esse medo que a gente tem de repente dar alguma coisa errada e eu não dar conta, certo? Planejando, você vai conseguir se sentir melhor com relação a esse sentimento. E eu tô falando porque é assim que eu me sinto. Quando eu planejo, eu realmente me sinto mais segura e acho que eu fico com as minhas noites mais tranquilas, entendeu? Eu preservo a minha saúde também. Então, gente, o que você não pode fazer é agir por impulso na hora do perrengue. Isso não pode acontecer. Você tem que esperar a sua adrenalina baixar um pouquinho para você conseguir, de fato, resolver a questão. Pede 5 minutos para pensar. Na hora que o perrengue aconteceu, você fala assim, eu preciso pensar, me dá 5 minutos. E esses 5 minutinhos, eles podem realmente te trazer uma solução super tranquila. Às vezes a solução está do seu lado e você não consegue enxergar porque você está tão preocupado em resolver que você não consegue enxergar porque você está naquela coisa de querer fazer sem raciocinar. Então, aconteceu o perrengue, respira fundo, pede 5 minutos, pensa na solução antes de começar a agir, tá bom? Isso parece uma bobagem, mas isso é uma coisa que pode trazer para você uma tranquilidade que você não imagina na hora da confusão, certo? Pensa e faz a solução acontecer com tranquilidade, com calma. Outra coisa que você não deve fazer é brigar ou retrucar ou, enfim, criticar as pessoas. Bem, a gente tem que pensar que todo mundo que está ali tá cheio de adrenalina, né? Imagina, a pessoa vai se apresentar, tem um monte de gente que tá olhando para ela e isso faz com que a adrenalina dela vá lá para cima, ela tá lá nervosa.
né? A galera do som tá nervosa porque os artistas estão em cima dele, né? Cobrando dele o melhor que ele pode dar. Então, a adrenalina também. Tá todo mundo cheio de adrenalina. Então, aquilo ali é como é que se diz? Uma montanha de pólvora, né? É um amontoado de pólvora. Se você riscar uma faísca, as pessoas vão explodir. E você é o responsável por manter a calma do ambiente, entendeu? Então, na hora que acontecer algum problema, não procura um culpado, procura a solução. Na hora que acontecer um problema, você vai resolver com calma, né? Não adianta naquele momento você ir criticar a pessoa. Não adianta, isso não vai dar em nada. Isso você vai fazer depois. Na reunião de avaliação, você vai procurar o culpado, você vai conversar com o culpado e na próxima montagem você já sabe exatamente o que fazer para que aquilo não aconteça, entendeu? E é muito importante que você preserve esse ambiente de tranquilidade na sua montagem, tá? Você é a pessoa que vai controlar a adrenalina do lugar. Se acontecer algum perrengue, você vai respirar fundo, né? Você não vai criticar, você não vai apontar o dedo, não vai brigar, você não vai procurar um culpado e você vai se concentrar somente em procurar a solução. E encontrando a solução, você resolve esse problema, o seu evento vai acontecer tranquilamente e depois, lá na reunião de avaliação, com a adrenalina de todo mundo lá embaixo, você vai conseguir conversar com as pessoas sem que as pessoas fiquem na defensiva. E você sim vai conseguir construir a solução para o seu problema no futuro. Você vai analisar tudo isso, identificar o que foi que aconteceu de errado e trabalhar para que aquilo não aconteça de novo, certo? E é muito importante que você mantenha a tranquilidade do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente da sua montagem, tá certo? Você pode dizer para mim, não sou uma pessoa calma, Carlinha. E agora? Bem, o que eu tenho para lhe dizer é que isso é uma decisão. Você vai ter que tomar essa decisão. Essa coisa de ser calmo é uma coisa que passa pela razão da gente, sabe? Pelo raciocínio da gente. Quando eu era pequena, assim, entre infância e adolescência, eu era braba feito um siri dentro de uma lata. Eu era braga, eu partia pro muque. Era confusão. E hoje eu sou realmente muito diferente disso. Mas entenda, isso é um exercício. Isso passa pela sua razão. Essa coisa de sou calmo ou não sou calmo, na hora você vai ter que comandar a sua calma. Na hora você vai ter que respirar e pensar, eu vou manter minha calma. E você consegue manter sua calma, entendeu? Respira, pede 5 minutos, enfim, se refaz, mas você precisa ter consciência de que você vai precisar de calma. E isso é um exercício, tá, gente? Isso é um exercício mesmo. Em tudo na vida, isso é um exercício. Você vai precisar exercitar a sua calma. Então, pare para pensar nisso, tá? Bota aí na sua listinha de coisas essenciais para a montagem de um evento, é calma. Então, bota aí no seu pacote, providencia a sua calma, você vai precisar dela, mesmo que você diga assim, mas eu não tenho calma nenhuma, eu sou nervosa. Pronto, você vai conseguir. Se você se conscientizar, se você parar para pensar que você é o responsável pela calma do lugar, você vai trabalhar para que ela aconteça. E aí você vai precisar trabalhar a sua calma. Beleza? Trabalha essa calma. Vai valer a pena para você. E se você não conseguir corrigir o perrengue? Aconteceu o perrengue e eu não consegui corrigir ele. E agora? Tudo que eu tenho para dizer para você é que foi ótimo esse aprendizado para a sua vida. Olha que legal. Acho que a gente fica muito tenso quando a gente imagina que aquilo dali é o fim. Aquele evento é o fim. E na verdade, aquele evento ele é mais um degrau no seu aprendizado.
Melhorou agora o coração, não foi não? Na verdade, você está caminhando para o seu aprendizado, né? E olha só, minha mãe está caminhando para o aprendizado dela há 85 anos. Ela diz, todo dia eu aprendo uma coisa diferente, minha filha. É isso. E assim é a nossa vida. A gente vai aprendendo todos os dias. E montar um evento cultural é um degrau de aprendizado muito importante. Mas você tem que entender que o primeiro evento cultural que você vai montar, ele não vai ser perfeito. E o segundo vai ser melhor do que o primeiro. Mas provavelmente o terceiro vai ser melhor do que o segundo. Então você tem que enxergar isso como uma passagem e não como fim, entendeu? É uma passagem, é um caminho e não um destino exatamente. Quando você enxerga isso, a sua tensão diminui muito. Por quê? Porque você sabe que pode acontecer alguma coisa que você não tem controle, que você não vai conseguir resolver. E quando isso acontecer, você vai aprender com isso, né? Quando isso acontecer, você vai aprender. Você vai tirar essa lição, pegar essa lição e levar para a sua vida. E o próximo evento que você for fazer, você já vai saber como é que resolve essa coisa que você não imaginava como era que podia resolver, né? Por exemplo, quando eu trabalhava com o Balé Popular do Recife e que o Balé Popular do Recife derrubou o primeiro palco na minha frente, eu imaginei que aquilo era uma questão insolucionável, né? E agora, se o palco não aguenta o grupo dançando, o que é que eu posso fazer? O que eu entendi, o que eu podia fazer, era conversar com o próximo contratante e dizer, olha, o balé é muito pesado e pode ser que ele derrube o seu palco. Vamos criar um plano B? Caso o palco não resista, onde o balé vai se apresentar? Né? Isso foi assim uma coisa que me deu muita paz no coração, mas que eu só aprendi depois que eu vi o primeiro acontecer. Eu só pude resolver porque eu tinha uma experiência, né? Porque eu passei por aquela experiência. Então, os problemas eles vão acontecer, né, no seu evento cultural, mas no seu próximo evento você vai poder trabalhar aquele problema. Então, entenda que esse evento, poxa, aconteceu tal coisa e eu não tive como resolver. Tudo bem, mas você aprendeu, né? Se você não usar isso para aprender, vai ser uma pena, porque eu acho que você precisa lucrar com esse evento, digamos assim. Então, se acontecer um problema, você vai lucrar com esse problema. E que lucro é esse que você pode ter quando acontece um problema? É você aprender a resolver esse problema. Então, aconteceu esse problema, você não conseguiu resolver no dia, depois você vai parar para estudar esse problema e vai resolver esse problema. Então, no próximo evento que você fizer, se acontecer esse problema, você vai saber a solução. Mas você tem que parar para refletir e pensar bem direitinho qual é o caminho para encontrar a solução para esse problema, tá? E aí, tem uma coisa linda que André Madureira dizia sempre, que era, Carlinha, na hora a mágica acontece. André Madureira era o diretor do Balé Popular do Recife, foi ele que me confiou a produção do Balé Popular do Recife. E eu não era ninguém, eu nunca tinha feito produção, nunca tinha trabalhado com eventos assim. E ele disse que eu tinha talento para isso. E ele disse, vamos fazer, entra aqui, vem ser produtora. E o que você precisar eu vou te orientando. Né? E ele era muito generoso com as informações e com os ensinamentos dele. E quando eu ficava nervosa, ele via que eu estava ficando nervosa, porque era uma coisa que eu não sabia fazer. Aí ele dizia, Carlinha, fique tranquila, que na hora a mágica acontece. Realmente, ele dizia, os anjos da beleza e da arte vão estar dominando ali e a mágica vai acontecer e a nossa arte vai conseguir acontecer. Você vai conseguir levar a nossa arte para frente, fique tranquila. Então, na hora a mágica acontece, minha gente, né? Mas caso aconteça algum problema que você não consiga resolver, use isso para o seu aprendizado. E como é que eu vou conseguir prever todas as situações de estresse? Como é que eu vou conseguir imaginar todos os perrengues que eu posso passar para eu poder me blindar desse medo, me blindar dessa insegurança de repente acontecer alguma coisa que eu não consigo resolver? Como é que eu faço para imaginar todas essas situações de estresse? Você não vai conseguir imaginar, né? Você não vai conseguir prever
né? Imaginar o inimaginável, como aconteceu comigo, de repente estar com uma apresentação com 300 crianças e chegar um caixão de defunto, né, para entrar na igreja para receber lá a última bênção, né? Enfim, não vai acontecer. Você não vai conseguir imaginar essa cena, entendeu? Então, na hora que acontecer, você vai resolver. É só isso. Se você não vai conseguir imaginar tudo, você vai imaginar o máximo que você puder e você vai focar no que você tem controle, certo? Se você focar no que você tem controle, tudo vai ficar mais fácil na sua vida. Tudo. Isso é bem uma lição para a vida, assim. Foque no que você tem controle. Porque o que você não tem controle só vai tirar a sua paz. Só isso, né? Então, na hora que eu escrevo um edital, na hora que eu estou escrevendo o edital, eu presto muita atenção na parte documental, eu presto muita atenção na parte de preenchimento de formulário, presto muita atenção na parte das exigências, de tudo. E aí eu vou e presto muita atenção em como é que eu estou escrevendo, como é que a pessoa vai ouvir isso, se a minha proposta é uma proposta forte, enfim, coloco ali, me empenho ao máximo. Dou realmente assim, eu quero escrever uma coisa que seja incrível, que a pessoa leia, se emocione, consiga entrar no meu projeto, consiga entender o que é o projeto e ele consiga entender que aquele projeto é importante para ele e tal. Enfim, quando eu entrego o projeto no edital, acabou o meu trabalho. A partir daí, eu não tenho mais controle. Então, eu vou prestar atenção quando sair o resultado. Aí eu vou ver, foi aprovado ou não foi aprovado. Mas durante esse processo, eu não fico, porque é uma panelinha. Porque só aprova quem é conhecido. Porque eu não vou ficar perdendo o meu tempo, a minha paz, com coisas que eu não tenho controle, certo? Eu tenho algum controle sobre isso? Se eu ficar em casa matutando se eu vou ser aprovado ou não vou ser aprovado, vai mudar alguma coisa? Não vai. Você só vai ficar mais tenso, mais ansioso, mais estressado. Então, entenda também que um edital, escrever um projeto no edital, também é um degrau, é um aprendizado. Escreveu esse, aprovou ou não aprovou? Né? Escreveu, esquece. Na hora que sai o projeto, vê se aprovou, se não aprovou. Não aprovou, pede a súmula, vê as notas, vê o que você pode melhorar e no próximo você melhora. Se você entender que isso é um processo de aprendizado, que cada vez que você inscreve um projeto no edital é um aprendizado, se você escrever com olhos de aprendiz, você vai tirar esse fardo de cima de você. Você vai sofrer muito menos. Foco no que você tem controle, que o seu coraçãozinho vai ficar mais em paz, tá bom? Bem, diante de tudo isso, eu volto para a reflexão lá do começo, né? Como vencer o medo de não conseguir resolver algum problema no seu evento cultural? E a minha resposta é que por mais que você se esforce, ainda assim você vai dar de cara com esses sustos ao longo da sua carreira. Então, os perrengues na produção são como a seca do sertão. Ela não vai acabar. Portanto, é preciso aprender a conviver com ela. É importante que você aprenda a conviver com ela, né? E a forma que você tem de conviver com medo de algo fugir do seu controle é planejando. Planejamento vai funcionar como se fosse uma cisterna de água, sabe? Para controlar a sua seca, para aprender a conviver com a sua seca, né? O planejamento funciona mais ou menos como uma cisterna que capta a água da chuva. Quando dá uma chuvinha, você guardou água para meses ali. É o jeito que você tem de conviver com essa seca. Então, o planejamento é o jeito que você tem de conviver com esse sentimento de insegurança, de medo, né? É a forma que você tem de se prevenir com relação a esse sentimento esse receio e esse medo que acompanha, né, quem está fazendo um evento cultural. Isso é muito natural, tá, gente? Essa coisa assim de, meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? Quanto mais você planeja, mais seguro você se sente, mais tranquilo você vai se sentir também. E a forma que você tem de conviver com um perrengue que acontece, né? Se acontecer um perrengue na hora, o que é que eu faço?
que eu vou fazer se um perrengue acontecer na hora? Né? Primeiro, por que o perrengue vai acontecer se eu planejei tanto? Porque eles fazem parte da nossa vida mesmo, tá? Faz parte de quem assume responsabilidades. Quando a gente assume a responsabilidade, a gente vê que esses percalços vão acontecer no caminho, né? A gente vai ter esses obstáculos no caminho, mas a gente vai aprender com esses obstáculos do caminho. Quando esses obstáculos aparecerem, quando esses problemas aparecerem, a gente vai entender que a calma é o instrumento que vai fazer com que você consiga encontrar a saída. É muito importante você manter a calma nesse momento. E por incrível que pareça, esses dois instrumentos, eles passam por exercício, né? Tanto o planejamento como a calma são coisas que você precisa exercitar. Olha que interessante. Se você se conscientiza que você precisa exercitar a calma e exercitar o seu planejamento, a sua vida na montagem do evento cultural vai ficar mais fácil. Né? A sua montagem vai ficar muito mais tranquila. Né? Fazer acontecer o seu evento cultural vai ser uma coisa mais tranquila na sua vida. Né? Então, diante dessa informação de que planejamento e calma são instrumentos que precisam ser exercitados, a minha dica prática de hoje é planejar, planejar e planejar. E começar a exercitar a sua calma. Essas duas coisas, elas passam por decisão. Decidir planejar o seu evento cultural pode ser uma das decisões mais importantes dentro dessa sua jornada. Quando você planeja, você se previne. Quando você planeja, você imagina o problema que pode dar e você traz a solução antes do problema acontecer. Vou dar um exemplo. Cinto de segurança. Cinto de segurança, por que eu coloco o cinto de segurança? Porque o carro pode bater. Se o carro bater e eu não tiver com o cinto de segurança, eu vou bater a cabeça no vidro. E isso pode ser fatal. Então eu coloco o cinto de segurança, porque eu estou imaginando que esse problema pode acontecer, mas eu já estou dando solução. Se eu tiver de cinto de segurança, a minha cabeça não vai bater no vidro. Resolvido o problema antes do problema acontecer. Entendeu? É isso que você vai exercitar no seu planejamento. Você vai resolver os problemas antes dos problemas acontecerem. Você vai criar o cinto de segurança para o seu evento cultural, tá? Planejar é um exercício e você deve começar a exercitar logo agora, né? Começa a pensar no seu evento cultural, imaginando tudo que pode acontecer e pensando nas soluções. E uma outra coisa que você pode começar a exercitar também é a sua calma. Eu sei que é uma coisa estranha de se ouvir. Como assim? Vou exercitar a minha calma? Mas calma não é uma coisa que a gente nasce com ela. Não é uma coisa que a gente nasce com ela. Calma é uma coisa que a gente exercita. Calma é uma coisa que a gente aprende a desenvolver. Né? E aí, como é que você exercita a sua calma? Começa exercitando a sua calma no grupo da família, né? Nas conversas conflituosas que a gente tem no grupo da família, no grupo da escola, no grupo onde quer que seja. Né? Você começa a exercitar a sua calma. E como é que você exercita a sua calma? Na hora que você se vê dentro de um conflito, você vai exercitar a sua capacidade de raciocinar. Na hora que acontecer, você bater de frente com o seu primo falando sobre política, você vai parar, vai pensar no ponto de vista dele, vai pensar no seu ponto de vista, vai avaliar, né? De fato, quais são os prós e os contras do que você está falando, né? Entender as consequências e aí sim você vai falar alguma coisa.
é importante a gente exercitar essa capacidade de refletir. E a calma é isso. A calma assim, ter calma é não agir por impulso. Na hora que vem aquele ímpeto do impulso, né, aquela vontade de resolver aquela questão, retrucar na hora, você vai comandar racionalmente, não instintivamente, porque isso é contraintuitivo, né? Você vai responder racionalmente, você vai comandar você mesmo, você vai dizer assim, pare e pense antes de responder. E é isso que você vai fazer quando acontecer um problema no seu evento cultural. Você vai parar e pensar antes de tentar resolver o problema. É isso. Entendeu? Que é o mesmo exercício, né? O exercício que a gente tem de parar e pensar para não discutir no grupo da família é o mesmo exercício que você vai fazer na hora que acontecer um problema no seu evento. Você vai parar e pensar antes de tomar uma decisão, tá bom? E isso você já pode começar a exercitar hoje. Você já pode começar a prestar atenção nos momentos de conflito ou nos momentos de problema da sua vida, se você para pensar ou não, se você mantém a sua calma ou não, tá certo? Comece a exercitar agora, que você vai aplicar na montagem do seu evento cultural e vai ser massa. E eu não estou dizendo que isso é fácil não, tá, gente? Isso não é fácil não, mas fica mais fácil quando a gente de fato racionaliza. E quando a gente começa a exercitar, aí realmente fica mais fácil, porque você vai, tudo é um aprendizado, você vai aprendendo a controlar essa coisa do impulso, você vai aprendendo a controlar esse reflexo que na verdade é um reflexo do seu medo, né? Então você vai aprendendo a controlar o seu medo, né? E vai conseguir aos poucos controlar a sua ansiedade, conseguir aos poucos resolver os seus problemas com mais clareza, porque isso é um exercício. Então você vai exercitando no dia a dia para poder aplicar, né, na hora do jogo valendo, tá certo? Gente, esse foi o projeto Produção Profissa de hoje. Todos os dias eu apareço aqui para falar sobre produção cultural, todos os dias eu apareço aqui para te ajudar a fazer o seu evento cultural acontecer. Esse é o meu objetivo e eu espero estar ajudando. Se você tiver dúvidas ou se você tiver a sugestão de algum tema, bota aqui nos comentários, que isso me ajuda muito, porque aí eu vou falar sobre o que você quer. Tá com medo de alguma coisa? Tem algum receio? Tem alguma coisa que faz o teu coração dar aquela coisinha assim, né? Aquela insegurança na hora de montar o seu evento? Coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar fazer um conteúdo falando somente sobre isso para você, tá bom? Fica comigo então todos os dias aqui, a partir das 8 horas eu apareço. Hoje eu apareci tarde pra caramba, porque eu tava com uma crise de alergia, que meu olho chega a estar mais baixo do que o outro. Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo e amanhã eu tô aqui de novo falando sobre como é que você faz para fazer acontecer o seu evento cultural, beleza? Um beijo e até amanhã.